Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem neste dia. E atendendo a pedidos, vou trazer aqui para vocês a resolução de questões de História e Geografia de Rondônia da FGV, para quem vai fazer o concurso da ALE, que o concurso está aí nesse domingo, dia 8 já. Então, vou resolver algumas questões aqui. O pessoal me pediu muito as questões da prova de 2018. Então, vou trazer essas questões, algumas dessas questões da prova de 2018 para vocês, tá? Lembrando que a FGV teve uma pequena mudança de padrão aí em 2025. Eu vou tentar trazer ainda no sábado para vocês algumas dessas questões de 2025 aqui no canal. Não prometo, mas vou tentar. Quem sabe, se esse vídeo aqui tiver bastante comentário, bastante like, aí eu consiga trazer no sábado para vocês essas questões de 2025 que a FGV cobrou de História e Geografia de Rondônia. Mas atendendo a pedidos, questões de História e Geografia de Rondônia que caíram, que foram cobradas na prova da Assembleia Legislativa de 2018, tá? Já quero te pedir que, se você não é inscrito nesse canal, você já se inscreva nesse canal, ative as notificações, compartilhe com mais pessoas. Nós estamos aí na caminhada para chegar a 10 mil inscritos neste canal, então vai ser, assim, de muita contribuição se você não for inscrito e se inscrever. Lembrando que quando eu trago a aula aqui para vocês, eu trago a aula completa, eu não trago só os pedaços, então eu entrego o conteúdo aqui de forma gratuita, genuína, com conteúdo de valor, de fato, que vai agregar e ajudar para você na sua preparação, para a sua prova, para que você possa conquistar o seu resultado, que é a aprovação. Então, já deixa o like aqui, que vai me ajudar muito. Sem mais delongas, vamos adentrar no conteúdo, tá? Lembrando que é uma aula de revisão por meio de questões. Então, não vai ter um aprofundamento, mas eu vou tentar, assim, clarear bem para vocês em relação às questões que eu selecionei aqui, tá? Então, nós temos aqui a primeira questão, que fala assim, ó: uma parcela da rede de transporte de Rondônia integra o chamado Arco Norte, um sistema intermodal estratégico que envolve a bacia amazônica brasileira e um trecho da bacia do Paraná, Paraguai, Mato Grosso. A respeito do Arco Norte, analise as afirmativas a seguir. 1. O sistema intermodal do Arco Norte conecta o Vale Amazônico às rotas mais estruturadas do Sul e Sudeste, para aprimorar a logística de exportação para a Europa, América e Ásia. 2. Pelas rodovias, ferrovias e hidrovias, o Arco Norte do Arco Norte são escoados principalmente grãos, carne, derivados e madeira e minérios, e são desembarcados fertilizantes e outros insumos. 3. O corredor do Madeira conecta Porto Velho a Itacoatiara, beneficiando o escoamento da produção agrícola do norte de Mato Grosso e do sudeste de Rondônia. Está correto o que se afirma aí? Então, a nossa resposta aqui é a letra D, 2 e 3, tá? Aqui fala que, ó, o sistema intermodal do Arco Norte conecta as rotas mais estruturadas do Sul e do Sudeste para aprimorar logística de exportação para a Europa e Ásia. Veja só, quando a gente fala desse transporte intermodal, é o transporte que conecta rodovias, hidrovias, e aí você fala assim, Eliane, mas esse negócio de ferrovias, né? A gente tem dentro do transporte intermodal a junção desses três tipos de transportes, por isso que inclui também rodovias. E a primeira alternativa aqui, ela está errada porque ela vai trazer essa questão do Sul, do Sudeste, tá? Então, a FGV gosta muito desse tipo de questão. Aliás, ela já não está gostando tanto, mas ela gosta muito desse tipo de questão de alternativas, tá? Então, você sempre vai lembrar, quando a gente falar da questão da hidrovia do Madeira, a gente vai estar conectado num sistema de transporte intermodal. Transporte intermodal é essa junção de várias modalidades de transporte. E a hidrovia do Madeira, ela faz parte desse tipo de transporte, que é o transporte fluvial, mas que se conecta diretamente com a BR-364. Para ficar bem claro para você, quando a gente fala desse Arco Norte, logística intermodal, corredor do Madeira, que é relacionado diretamente ao estado de Rondônia, você precisa entender o que é esse Arco Norte para que você possa levar essa lógica para a prova, na lógica de prova. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui não é sobre entender como que foi uma notícia, como que foi tal coisa. Não, a gente precisa ir para a lógica da prova. Então, você tem que pensar
no Arco Norte como um macro corredor logístico. Tá? E esse macro corredor logístico, ele organiza saídas de exportação, e essas saídas de exportações incluem portos, terminais do norte, do nordeste. Isso reduz o quê? Dependência daquele arco tradicional, que é o arco que se liga lá a Santos, Paranaguá e afins, mais ligado ao sul e sudeste, tá? A ideia central aqui é escoar as commodities do interior, especialmente do que a gente chama de centro-oeste, tá? Por rotas que vão chegar ao Atlântico pelo norte, por essa região norte. E isso garante ganhos em termos de distância e também, em certos casos, até em custos, tá? Por que a afirmativa 1, ela pega muita gente? Vamos voltar aqui, ó, que fala o sistema intermodal do Arco Norte conecta o Vale Amazônico às rotas mais estruturadas do Sul e Sudeste para aprimorar a logística de exportação para a Europa, América e Ásia. Por que muita gente errou essa questão e caíram? Porque ela inverte a lógica. Em vez de conectar o Vale Amazônico às rotas Sul e Sudeste, o Arco Norte ele se consolida. A consolidação do Arco Norte está ligada ao deslocar aí a parte do escoamento justamente para o norte, não para o sul e sudeste, criando dessa forma corredores que são próprios, rodovia, transbordo, hidrovia, porto, tá? E a FGV, ela gosta dessa troca de sujeito. Não é a Amazônia ainda para o sul e sudeste, é o centro-oeste e as áreas do norte, entende isso? Usando essas saídas setentrionais mesmo para quê? Para exportação, para escoamento. Então, muito cuidado. Quando a gente falar desse arco norte, esse corredor intermodal, logística intermodal, corredor do Madeira, transporte intermodal do norte, do arco norte, a gente vai estar pensando e falando dessa questão de trazer essa logística para essas saídas setentrionais para a exportação. E isso muito relacionado ao centro-oeste, por essa saída aqui pela região norte, tá? Então, bastante cuidado com isso. A afirmativa 2, quando a gente olha para a afirmativa 2, existe uma leitura econômica, tá? Do que a gente chama desse corredor do Madeira. Então, o Arco Norte, ele tem uma operação forte relacionado a cargas de exportação, como grãos, exemplo, soja, milho, as carnes e outras commodities também. E tem um fluxo inverso de insumos. O que se destaca aqui? Fertilizantes, que são os elementos clássicos aí em questões que envolvem a questão da agropecuária, tá? Isso é muito recorrente com a dinâmica brasileira. Exporta-se a commodity, importa-se insumos para sustentar essa produtividade, a produção dessas commodities. E quando a gente olha para a afirmativa 3 dessa questão, o papel de Rondônia, quando olha para esse corredor do Madeira, chamado corredor do Madeira, a gente tem que olhar também esse olhar do Rio Madeira como um eixo de estrutura, um eixo estrutural do Arco Norte, ou seja, as cargas chegam por rodovia até Porto Velho, chega a Porto Velho e vão entrar em comboios das barcaças ali, né, que vai levar esse produto, esse transporte pelo Madeira e Amazonas. Então, vai pelo Madeira, né, hidrovia do Madeira, para chegar no Rio Amazonas, ali em Itacoatiara, até terminais, né, como Itacoatiara, por exemplo. E isso vai estar apoiando o escoamento de produção do norte e oeste de Mato Grosso. E aí você pode pensar também, para você lembrar disso, muito na produção de soja do Mato Grosso que vem para Rondônia, para chegar ali no Porto do Madeira e ser escoado. Tá? Isso também, as áreas de Rondônia, que tem crescido em termos de produção de soja e tudo mais. Então, essa formulação sudeste de Rondônia aparece como área que integra esse corredor aí do Madeira, tá bom? Outra questão. Sobre os tipos de navegação presentes no estado de Rondônia e suas áreas de ocorrência, analise as afirmativas a seguir. Floresta ombrófila aberta, que é floresta de transição, que ocupa a maior parte do território, principalmente a região central, norte, sul e leste. 2. Floresta ombrófila densa, floresta amazônica, que ocupa algumas áreas na região central do território e se caracteriza por árvores de grande e médio porte bem adensadas. 3. Savanas, cerrados e campos, que ocupa a região central do estado, marcada por árvores baixas, com troncos tortuosos, de casca grossa e rugosa e folhas duras. Aí a pergunta é, o comando da questão, está correto o que se afirma em
né? E a nossa resposta aqui é 1, 2 e 3. Está correto o que se afirma em 1, 2 e 3. Vamos entender isso? A vegetação de Rondônia, e aí a gente tem que olhar essa vegetação de Rondônia aqui, olhando muito para uma leitura própria da FGV. Por quê? Porque quando a gente olha para a FGV, o estado de Rondônia ele está inserido majoritariamente no domínio amazônico, isso é fato. E apresenta um mosaico de formações vegetais. E esse mosaico de formações vegetais, essa mistura, é um resultado de interação entre clima, relevo, solos e processos históricos de ocupação. Então, pensa bem, não tem como você definir no sentido de limitar. Então, quando a gente pensa nisso, não é limitado, ele é mais ampliado. Então, por quê? Rondônia tem um mosaico de formações vegetais, que é um resultado entre a questão do clima, do relevo, dos solos e também dos processos históricos de ocupação, tá? Quando a gente fala em floresta ombrófila aberta, é uma formação predominante, que é muito característica de áreas de transição dentro do que a gente chama de Amazônia, né? Dentro do bioma amazônico. E isso ocupa grandes extensões do território estadual. A floresta ombrófila densa, por sua vez, ela vai ocorrer em áreas mais restritas, que estão associadas a uma questão de umidade e também menor interferência antrópica. E pode aparecer também em alguns setores centrais do estado. Então, a floresta ombrófila aberta, ela está nessa área de transição dentro da Amazônia. A floresta ombrófila densa, ela está em áreas mais restritas, maior umidade, menor interferência antrópica, e também pode aparecer em regiões centrais do estado. Já o que a gente chama de savana e cerrados, e muita gente escorrega aqui, ela se manifesta assim em Rondônia, se manifesta sob um formato de manchas e algumas áreas de transição. E essas áreas integram o contato entre os domínios amazônicos e o próprio cerrado. Isso permite uma ocorrência em regiões centrais em sentido amplo, tá? Então, sim, tem. Muita gente errou isso aqui, tá? A FGV, ela trabalha esse tipo de conteúdo em relação à vegetação, exigindo de você que você tenha uma compreensão regional integrada da paisagem. Não é só sobre o conhecimento geográfico, mas que você tenha essa visão integrada da paisagem. Por que ela faz isso? Para evitar leituras excessivamente rígidas ou excludentes. Lembra que eu falei, não é limitante, é expansiva? Então, quando a questão ela tratar de tipos de vegetação presentes e também tratar de áreas de ocorrência, a banca, especialmente falando da FGV aqui, ela vai privilegiar o reconhecimento dessa diversidade ambiental que existe em Rondônia e dessa coexistência de formações nesse território que é o estado de Rondônia, tá bom? Vamos para outra questão? Em 1960, durante o governo Juscelino Kubitschek, o antigo trajeto da Comissão Rondon serviu de guia para a construção da BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco. Os projetos de colonização na década de 1970 e o asfaltamento da BR-364 na década de 1980 configuram um ponto de inflexão da história de Rondônia. E aqui é um texto adaptado, né? Aí ele vem com o comando da questão. As afirmativas a seguir identificam corretamente aspectos da inflexão histórica. Aqui o texto se refere à exceção de uma, assinale. Ou seja, ele está falando o quê? As afirmativas, elas identificam corretamente aspectos dessa inflexão histórica, né, que o texto está se referindo, à exceção de uma alternativa. Qual que é essa alternativa que é a exceção? Vamos ler? Letra A. Ali ficou 2 os, tá? Mas foi uma erro de digitação. O caso da estrutura espacial até então predominantemente com a população e a economia concentradas ao redor dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim. O deslocamento do eixo de importância para a BR-364, transformada em espinha dorsal do estado, promovendo o desenvolvimento de municípios às margens. Então, olha só, aconteceu esse deslocamento para a BR-364, sendo o eixo dorsal. Letra C, o crescimento do setor industrial associado à transformação de bens primários, como látex, a casterita, e o estanho, favorecido pelo novo modal rodoviário. O fomento das atividades agropecuárias e o desenvolvimento de uma ocupação mais permanente da região, facilitando os fluxos migratórios. Letra E, a aceleração do processo de desmatamento
A aceleração do processo de desmatamento da região para a agricultura, a pecuária e os projetos de colonização, gerando perda. Opa, passou aqui. Gerando perda considerável da floresta primária. Porque a minha tela saiu aqui, gente, perdão. Beleza, voltamos aqui. Peraí que saiu aqui, peraí que saiu, mas vai voltar. Peraí. Agora sim. Aí aqui ela tá querendo o quê? Ela tá querendo a exceção. Qual que é a exceção aqui, pessoal? Qual que é a exceção aqui, né? A gente tem que entender que quando ela fala ali no texto, fala que durante o governo, em 1960, durante o governo Kubitschek, o antigo trajeto da Comissão Rondon, ele serviu de guia para a construção da BR-364, que ligou Porto Velho a Rio Branco, Cuiabá a Porto Velho a Rio Branco. Os projetos de colonização da década de 70, o asfaltamento da BR-364 em 1970 configura um ponto de inflexão na história de Rondônia. Então, isso aí é um ponto de inflexão histórica e tem alguns aspectos nessas alternativas que estão corretos. Para a gente entender, aqui a nossa resposta é a letra C, tá? O crescimento do setor industrial associado à formação de bens primários. Nesse momento ainda não tem um crescimento do setor industrial e o látex aqui ele já tinha perdido muita força, tá? Vamos entender aqui. Quando a gente fala essa questão da inflexão histórica da BR-364 em Rondônia, a gente tem que entender assim, que várias questões acabaram ali chegando nesse ponto relacionado à BR-364. Então, a construção e o posterior asfaltamento da BR-364, eles apresentam, de algum modo, uma virada estrutural nessa história de Rondônia. Por quê? Porque até meados do século XX, o Estado ele se organizava a partir do quê? Dos rios, especialmente do Rio Madeira. E isso se dava por meio de uma economia extrativista, dos núcleos urbanos mais concentrados. E a construção da rodovia, com projetos e tudo mais, desloca o eixo territorial para o chamado modal rodoviário. E isso acaba integrando Rondônia ao centro-oeste e ao restante do país. O que acontece aqui? Essa inflexão, ela produz alguns efeitos. Quais são esses efeitos? Primeiro, reorganização do espaço urbano, que começa a se dar ao longo dessa estrada. A gente lembra que veio ali a Estrada Rondon, Picadão Rondon, aí vem Vilhena, Pimenta Bueno, de Paraná, Presidente Hermes, né, Presidente Médici, Ariquemes, Porto Velho. Então, começa-se ali um novo fluxo de criação de núcleos populacionais. Então, essa organização do espaço urbano ao longo da estrada. Existe também, por conta disso, uma intensificação da migração e da agropecuária, e aí, lembrando, quando ele fala ali no comando da questão, ele fala da década de 70 e 80, a gente tem que lembrar do incentivo que teve a colonização dirigida, a distribuição de terras em Rondônia, especialmente ligado ao projeto de integração nacional, que previa a distribuição de terras ao longo das rodovias federais, e aí aqui também entra um ponto de inflexão. E outro ponto é o aumento expressivo do desmatamento, que começa-se, enquanto o mundo inteiro está começando a falar em sustentabilidade, aqui nessa região, que hoje é o estado de Rondônia, estavam sendo passados correntões para derrubada, inclusive com incentivo aí de um discurso oficial. Então, tinha um expressivo desmatamento, né? E também a manutenção de uma economia primário exportadora. E aí não tinha ainda essa industrialização, como a gente viu na alternativa 3 ali. Porque, olha, na alternativa C, quando você olha a alternativa C aqui, fala do crescimento do setor industrial associado a bens primários como látex, a catesterita e o estanho. E muita gente errou isso aqui, por quê? Porque no comando da questão fala da década de 60, e na década de 60 a gente ainda tinha esses resquícios da exploração da cassiterita, tá? Mas muito cuidado com isso, porque fala dessa questão aqui na letra C, fala dessa questão do setor industrial forte, e a gente não tinha, a gente ainda tinha uma industrialização muito, muito tímida ainda, não era uma industrialização robusta. A FGV aqui, ela cobre esse tema e distingue a questão da integração territorial e a expansão produtiva e de industrialização. Então, ela está distinguindo o que é integração territorial, que se deu muito naquele momento de ocupação, de colonização dirigida, essa expansão produtiva por meio do ciclo da agricultura, mas ela faz uma distinção entre a questão da industrialização quando ela fala desses temas.
Quando a alternativa ela sugere a questão do crescimento industrial associado a transformações de bens primários, ela contraria esse padrão histórico que a gente observa. E por isso, a exceção é a nossa letra C, tá? Outra questão que gerou bastante polêmica e muita gente errou também. A respeito da colonização da Amazônia enquanto política de Estado no período da ditadura militar, 1964-1985, relacione as iniciativas estatais listadas a seguir a respectiva descrição dos seus objetivos. Então, nós temos aqui, a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em 1966. 2, o PIN, que é um Programa de Integração Nacional de 1970. 3, os PICs, Projetos Integrados de Colonização entre 1970 e 1975. 4, o Polo Amazônia, Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, em 1974. E ele quer o quê? Ele quer que você pega esses programas de desenvolvimento, né, de incentivo, e relacione com a descrição. Então, o primeiro, ele está escrito assim, ó, induzir a alocação de colonos do Centro-Sul em lotes próximos às estradas vicinais e escolas, além de fornecer assistência em saúde, educação e orientação técnica. Aqui, isso aqui claramente para a gente são os PICs. Os PICs, que são os projetos integrados de colonização, em Rondônia a gente teve 5. A gente teve o PIC Padre Adolfo Hall, o PIC Paulo Assis Ribeiro, o PIC de Paraná, o PIC Ouro Preto e o PIC Sidney Girão, tá? Então, nós tivemos 5 PICs em Rondônia e o PIC ele tinha esse objetivo de induzir essa alocação de colonos por meio da distribuição de terras, né? E esses colonos eles vinham muito do Centro-Sul, e isso acontecia em lotes que eram próximos a essas estradas vicinais, às escolas, e fornecia também essa assistência em saúde, educação, orientação técnica e tudo mais. O outro fala assim, ó, estabelecer incentivos fiscais para atrair investidores privados, nacionais e internacionais, que financiassem o desenvolvimento econômico da região. E aqui, nossa resposta é o 1, que é o quê? É a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. A SUDAM, ela ajudava ali na questão do projeto, estabelecia esses incentivos fiscais para atrair esses investidores privados, e o investimento, o financiamento disso era feito pelo Banco da Amazônia, né? O banco que antes foi Banco da Borracha, Banco da Amazônia, Banco Basa, tá? Então ele tinha esse objetivo dos incentivos fiscais e atrair esses investidores. Depois nós temos aqui assentar camponeses nordestinos em lotes de 100 hectares ao longo das rodovias em construção da Transamazônica e a Cuiabá-Santarém. Aqui a nossa resposta é o PIN, Projeto de Integração Nacional. O PIN, ele veio antes dos PICs, então a gente tem que entender assim, o PIN veio antes dos PICs, que é como se fosse um projeto guarda-chuva de distribuição de terras ao longo das rodovias federais, né, de forma mais específica, Transamazônica e Cuiabá-Santarém, e depois vieram os PICs, que eram como projetos embaixo desse projeto guarda-chuva, tá? Depois nós temos aqui, ó, implantar polos agrícolas regionais para incentivar a fixação populacional em áreas de mineração e de interesse estratégico. Esse aqui é o Polo Amazônia, Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, que se deu em 1974. O objetivo aqui era, de fato, são polos amazônicos, polos agropecuários, né? Então, você já associa o nome ali à definição. Cuidado, porque muita gente acha que está muito na cara e vai querer achar que é uma pegadinha, e não é. Para ficar mais claro para você aqui, né, já sabe que a sequência certa é 3, 1, 2 e 4, porque são essas as correspondências, tá, ao que está descrito. Mas vamos entender aqui de maneira um pouquinho mais aprofundada. Quando a gente fala de induzir a alocação de colonos do Centro-Sul em lotes próximos às estradas vicinais, além de fornecer assistência em saúde, educação e orientação técnica, aqui nós estamos claramente falando dos PICs, tá? Os projetos integrados de colonização, eles foram executados, quando a gente pensa em Rondônia, especialmente pelo INCRA, diferente de outros estados que tiveram muitas colonizadoras privadas, em Rondônia, o percentual de colonizadoras privadas foi bem pequeno. E aqui existia um objetivo de criar núcleos de população planejada, com uma infraestrutura mínima, serviços públicos, apoio técnico, voltado, sobretudo, para esses migrantes do Centro-Sul, tá? O segundo, nós temos aqui, que fala assim, estabelecer incentivos fiscais para atrair investidores privados, nacionais e internacionais,
que financiassem o desenvolvimento econômico da região. Aqui nós estamos falando da Sudam. A Sudam ele foi o principal instrumento de atração do capital para a Amazônia. Por quê? Porque o povo olhava e falava, não, é atrativo. Só que o que aconteceu? Aqui uma informação extra, muitos desses pegavam esses incentivos fiscais, mas não fixavam aqui os empreendimentos em Rondônia. Mas o principal foco da Sudam foi esse. E isso se dava por meio de uma renúncia fiscal, ou seja, tinha ali um incentivo fiscal, né, que favorecia grandes projetos agropecuários, madeireiros e minerais. Quando a gente fala da questão de assentar camponeses nordestinos em lotes de 100 hectares ao longo das rodovias em construção, a Transamazônica e a Cuiabá-Santarém, aqui nós estamos falando do PIN, do Projeto de Integração Nacional. O Projeto de Integração Nacional tinha um viés muito forte em relação à geopolítica e à parte social. Então, ele tinha um viés geopolítico e social e buscava deslocar populações do Nordeste para a Amazônia e ocupar essas áreas consideradas vazias, especialmente ao longo das grandes rodovias. E aí você vai lembrar de um discurso que falava assim, terra sem homens para homens sem terra. Tá? A parte ali do Nordeste estava tendo muita reivindicação por conta de terra, e nesse período do governo civil-militar existe esse chamamento público para que os homens sem terras que estavam no Nordeste viessem para as terras sem homens. Então, terra sem homens para homens sem terras. Tá? A quarta descrição, implantar polos agrícolas regionais para incentivar a fixação populacional em áreas de mineração e de interesse estratégico. Polo Amazônia. E aqui lembra que priorizava essa criação dos polos agropecuários e agrominerais de forma que se articulasse a produção agrícola, mineral e também a infraestrutura. O foco aqui eram áreas estratégicas de um ponto de vista econômico, mas também territorial, tá? Aqui, mais um ponto que eu coloquei para te lembrar em relação a essa questão, que a colonização da Amazônia durante o governo civil-militar, a chamada ditadura militar, a Amazônia ela foi tratada como uma fronteira estratégica, como muito ligada à segurança nacional, de um ponto de vista econômico, de um ponto de vista geopolítico, tá? E o lema implícito era integrar para não entregar. Então, integra, ou seja, vai lá, ocupa, coloca núcleo populacional para não entregar. Por isso, o Estado brasileiro ele articulou alguns eixos, e isso estava dentro de 4 eixos principais. O primeiro eixo, integração territorial, que foi a construção de rodovias, Transamazônica, 364, Cuiabá-Santarém, e isso tinha o objetivo de promover o rompimento do isolamento regional. O segundo eixo, a ocupação populacional dirigida, então teve toda a questão do assentamento de imigrantes por meio do PIN, por meio dos PICs, teve os PADs, os PAs, tá? E especialmente aí para nordestinos e sulistas, e aí o que acontece? No Nordeste, estava tendo muita reivindicação por terra, porque estava tendo uma expulsão dos foreiros, que eram as pessoas que trabalhavam ali nos engenhos, nas grandes fazendas de cana-de-açúcar, e no Sul, estava tendo o quê? A minifundização das áreas, porque existiam grandes áreas, aí o patriarca ali daquela família falecia, vinha a óbito, e aí deixava a herança e aquela terra era dividida. E isso ia acontecendo, então ia fragmentando os percentuais de parcelas de terra, impossibilitando a produção. Então tinha muita gente, pouca terra, e aí tinha também vários movimentos de reivindicação de terras ali no Sul. Por isso que o governo foca em incentivar a vinda e o assentamento de imigrantes nordestinos e sulistas, tá? Também o terceiro eixo é a atração de capital privado. Existiu esses incentivos fiscais por meio da Sudam para grandes empreendimentos aqui. O quarto eixo é a exploração econômica estratégica, o que se relaciona com a questão do polo Amazônia, da Amazônia, dessa questão dos polos agropecuários e agrominerais. Para você entender e levar isso para sua prova, para não errar, a FGV ela costuma cobrar esse tema, sempre exigindo de você a capacidade de relacionar siglas a funções. E isso também se dá distinguindo políticas voltadas à colonização social, à integração geopolítica e ao fomento econômico. A chave dessa questão que nós resolvemos aqui, ela está especialmente em compreender que não se trata de ações isoladas, tem um objetivo integrado de um projeto estatal que está articulado para a Amazônia. Então, você sempre pensa isso, especialmente quando a gente for pensar na década de 70 e 80, especialmente pensado nesse projeto
num contexto de ciclo da agricultura, que a gente chama de ciclo da agricultura, mas também de incentivo de ocupação dirigida da região, tá bom? Outra questão, sobre a criação do Território Federal do Guaporé, em 1943, assinale a afirmativa correta. Letra A, deu-se por meio de por decreto-lei para demarcar áreas de fronteiras consideradas estratégicas para a segurança nacional. B, ocorreu mediante consulta à população por plebiscito com vistas à abertura de novas fronteiras de colonização. C, processou-se por meio da ação legislativa da Assembleia Estadual, favorecendo a ocupação dos sertões do Brasil interior. D, deu-se por iniciativa de interventores do Estado Novo, como parte do programa de ocupação de regiões limítrofes despovoadas. Letra E, ocorreu por determinação do Exército, preocupado com fluxos migratórios e contrabando na fronteira amazônica brasileira. Aqui é uma questão fácil, né? Algumas pessoas acabaram confundindo ali com a questão da intervenção, da iniciativa de interventores do Estado Novo, né, que a gente teve aí a ditadura Estado Novista, com a figura do Vargas, mas a nossa resposta aqui é a letra A, deu-se por decreto-lei para demarcar áreas de fronteiras consideradas estratégicas para a segurança nacional. Lembra que a criação do Território Federal do Guaporé se deu num contexto de Segunda Guerra Mundial, então tinha toda uma questão de segurança nacional, estratégia para a segurança nacional, tá? A gente teve toda uma questão de territórios federais nesse momento do Estado Novo que foram criados. Não foi só a criação do Território Federal do Guaporé, mas o nosso foco aqui é Território Federal do Guaporé. Então, a criação do Território Federal do Guaporé em 1943, ela está dentro de um contexto do Estado Novo, que é esse período marcado por uma forte centralização política na figura do Vargas, Getúlio Vargas, e durante esse momento o governo federal ele cria vários territórios federais. Ele cria o Território Federal do Guaporé, que é Rondônia, Amapá, Rio Branco, Ponta Porã e Iguaçu. Tá? E o objetivo aqui foi reforçar o controle direto da União sobre essas áreas de fronteira. Tá? E no caso, quando a gente olha para o Guaporé de forma específica, Território Federal do Guaporé, que depois veio a ser Território Federal de Rondônia e Estado de Rondônia, a preocupação central era a segurança nacional, e especialmente na questão da fronteira com a Bolívia, além, é claro, da necessidade de afirmar a soberania nacional nessa região que era pouco integrada ao restante do país, pouco povoada. Por isso, esse território foi criado por decreto-lei, que é um instrumento típico de um regime autoritário. Lembra que nós estávamos ali no governo Vargas, ditadura Estado Novista, e não tinha participação popular ou legislativa local. Tá? A FGV ela tem uma mania, um costume de cobrar o tema sempre associado a alguns elementos. Quais elementos são esses? Forma jurídica, decreto-lei, né? Contexto político, Estado Novo, você vai lembrar Estado Novo, Segunda Guerra Mundial, finalidade estratégica, fronteira e segurança nacional. Sempre esses pontos aqui, que eles aparecerem juntos, a alternativa tende a ser a que enfatiza mais a questão da centralização do poder, do governo federal, logística geopolítica e segurança nacional, tá? Outra questão. Entre 1907 e 1915, Cândido Rondon comandou a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas. A respeito dessa iniciativa, assinar a afirmativa correta. Essa está na esfera das questões fáceis. Letra A. Estendeu a linha telegráfica entre Campo Grande e Santo Antônio do Madeira, superando o isolamento da região? Letra B. Era Campo Grande mesmo, gente? Pensa aí, tá? Letra B, contribuiu para a formação de povoados como Marco Rondon, Cacoal, Colorado do Oeste e Rolim de Moura? Rolim de Moura, olha só, Rolim de Moura está no eixo da BR, lembra sempre disso. Complementou o telégrafo com rádios de poste para maior alcance social na transmissão de informações. Letra D, incluiu o levantamento topográfico e a demarcação de fronteiras, além de pesquisas etnográficas, linguísticas e geológicas. E aí, o que vocês acham? Integrou os sertões do Noroeste ao Sistema Produtivo Nacional, abrindo linhas de escoamento para borracha. Deixa a nossa resposta aqui a letra D, porque você vai lembrar que o foco central da Comissão Rondon é a instalação das linhas telegráficas, mas concomitante a isso, ele fazia pesquisas etnográficas, ele fazia a demarcação de fronteiras, tanto que ele redescobre o Forte Príncipe da Beira, nesse momento fazendo essa pesquisa, mas o foco central é a questão da implantação das linhas telegráficas. Então, a Comissão Rondon, ela tem essa forte ligação com a integração territorial. A Comissão das Linhas Telegráficas Estratégicas, que vinha do Mato Grosso ao Amazonas, foi um dos principais instrumentos de integração nacional ali no momento de Primeira República. O objetivo imediato
era instalar e manter essas linhas telegráficas. Para quê? Comunicação, controle do território, mas toda a ação dessa comissão era mais ampla, né? Porque ali sob a liderança, sobre o comando do Cândido Rondon, Cândido Mariano da Silva Rondon, a comissão ela realiza levantamentos topográficos, mapeia rios, serras, áreas pouco conhecidas, contribui também com a questão da definição de fronteiras e produz também um vasto conhecimento científico sobre os povos indígenas. Lembra do lema do Rondon, morrer se preciso for, matar jamais. E também a questão das línguas, geografia física da região e tudo mais. Ele tinha uma postura indigenista, que era baseada no contato pacífico, no respeito às populações nativas, e isso marcou profundamente a atuação da comissão. E quando a gente pensa na FGV, esse tema, ele vem muito relacionado a uma ampliação do papel do telégrafo. Ele não está apenas relacionando ali como meio de comunicação, mas como uma ferramenta de Estado para conhecer, reconhecer, integrar e afirmar a soberania sobre os sertões do Noroeste, tá? E aqui a gente tem que entender que a alternativa ela está ligada a reconhecer esse caráter multifuncional e científico das linhas telegráficas da Comissão Rondon. Outra questão, no século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste da colônia portuguesa promoveu. O que promoveu? A descoberta de minas de ouro no centro-oeste da colônia portuguesa promoveu o quê? Letra A, ocupação de zonas estatais da capitania de Mato Grosso em torno das missões e fazendas dos jesuítas já existentes que serviam de apoio para o comércio local. As missões jesuíticas tinham isso aí mesmo? Era isso mesmo? Letra B, a migração de portugueses e bandeirantes para a capitania de Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e a Vila Bela de Santíssima Trindade. Essa é a nossa resposta. Eu não vou ficar aqui falando muitas coisas, que eu quero que vocês entendam o contexto, tá? Então, quando a gente fala dessa descoberta de minas de ouro no centro-oeste da colônia portuguesa, o que isso promove? Isso promove o quê? A imigração de portugueses e bandeirantes para a capitania de Mato Grosso. E também promove a fundação de duas vilas, Vila de Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, nós tínhamos a capitania, que abarcava toda essa região, inclusive que hoje é o estado de Rondônia, e aí, a partir dessa descoberta, tem toda a entrada pelo Rio Guaporé, de ocupação e tal, e vem os portugueses, vem os bandeirantes, e aí acontece a criação da Vila de Cuiabá e Vila Bela da Santíssima Trindade. Quando a gente pensa nessa questão da mineração, na interiorização, na fundação das vilas no centro-oeste, você tem que lembrar o quê? A descoberta do ouro se deu ali no século XVIII e foi um dos principais vetores de interiorização da colonização portuguesa. A gente tinha ali toda a estrutura de exploração das drogas do sertão, e aí, especialmente pelo Arco Norte, e a gente vem pelo Arco Sul, Rio Guaporé, né, a partir da descoberta do ouro ali no Rio Cuiabá, vem entrando no Rio Guaporé, e aí acontece essa interiorização da colonização portuguesa. No centro-oeste, esses achados auríferos, eles atraíram bandeirantes paulistas, especialmente, né, e atraíram colonos, e isso impulsionou a criação de alguns núcleos urbanos. Para quê? Para administrar a extração desse minério, garantir a cobrança de tributos também. Então, a coroa ela passa a voltar os olhos para cá, justamente por conta dessa possibilidade de cobrança de tributos, né, e passa a afirmar a soberania portuguesa nessas áreas que eram mais distantes do litoral. Nesse contexto, surge o quê? Vila de Cuiabá. Vila de Cuiabá, que estava ligado aos primeiros garimpos, e a Vila Bela de Santíssima Trindade, que foi ali pensada, planejada como a capital da capitania de Mato Grosso para reforçar o quê? Controle administrativo e político da região. Então, a mineração, ela não gera apenas riqueza, não gerou apenas riqueza, mas ela também fomentou a reorganização do espaço colonial, e isso estimulou a fundação das vilas, a criação de estruturas administrativas, a consolidação do domínio português, mais nesse interior do continente, tá? Outra questão, os fragmentos a seguir descrevem negociações diplomáticas ocorridas no processo de constituição da fronteira ocidental do Império Português. 1. Assegura o domínio e descoberta territorial da coroa portuguesa sobre as regiões americanas compreendidas entre os rios Amazonas e Oiapoque, fixando os limites entre França e Portugal na região da Guiana. 2. Adota o princípio da ocupação efetiva e garante controle luso de rios existentes na capitania de Mato Grosso, no Vale do Guaporé
região que daria acesso através do rio Guaporé e demais rios amazônicos ao estado do Grão-Pará e Maranhão. Os fragmentos exemplificam, respectivamente, 2 tratados. E aqui muita gente errou por não saber fazer a eliminação, tá? Quando você olha aqui, ó, adota o princípio da ocupação na afirmativa 2, adota o princípio de ocupação efetiva, que garante o controle luso, ou seja, ocupação efetiva, nós estamos falando do quê? Princípio de ut possidetis. Ut possidetis é de qual tratado? Tratado de Madrid. Então, tudo que não tiver Tratado de Madrid na segunda opção, você já elimina. E aí só sobraria uma alternativa, que é a alternativa E. Mesmo que você não soubesse ali do Tratado de Utrecht, você ainda assim poderia responder. Porque quando você pensa nesse princípio da ocupação efetiva, tem a posse da terra, quem está na terra, é o princípio do ut possidetis, que está relacionado ao Tratado de Madrid, que é de 1750. E aí você já eliminaria todas as outras questões, mesmo que você não tivesse conhecimento sobre o Tratado de Utrecht. Por quê? Porque o Tratado de Utrecht, ele é pouco mencionado, ele não é tão mencionado assim. Então, aqui você já saberia, tá? Mas agora, para você saber, o Tratado de Utrecht, ele assegura o domínio e a soberania territorial da coroa portuguesa sobre as regiões americanas compreendidas entre os rios Amazonas e Oiapoque, fixando os limites entre França e Portugal na região da Guiana. Então, vamos lá, para você entender aqui. Pega aí, anota, e aí eu já aproveito. Se está fazendo sentido para você, estou te ajudando, já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, já deixa um comentário aqui também, que eu quero saber o que você está achando disso, e eu vou amar saber que eu pude te ajudar nessa aula aqui. O Tratado de Tordesilhas, quando a gente fala Tratado a letra A está errada, né? O Tratado de Tordesilhas e Utrecht, por quê? O Tratado de Tordesilhas de 1494, ele estabelece essa linha meridiana abstrata, sem referência à ocupação efetiva, nem à delimitação, nem nada. O Tratado de El Pardo, ele, de certa forma, anula o Tratado de Madrid, e o de Santos Ildefonso, ele revisa os acordos anteriores e não corresponde a esses fragmentos que a gente está apresentando aqui. O Tratado de Madrid é pardo. O Tratado de Madrid refere claramente a esse acordo entre Portugal e questão da França, então também está errado, não corresponde ao Tratado de Madrid. E a afirmação, a questão do Tratado de Madrid sempre relacionado ao ut possidetis e Portugal e Espanha, fazendo com que essa região, que hoje é o estado de Rondônia, ficasse sob domínio português. Tá? O que eu quero que você entenda aqui? O Tratado de Utrecht, ele é de 1713, ele fixa limites entre Portugal e França, na região da Guiana, e assegura à coroa portuguesa o domínio sobre as áreas entre os rios Amazonas e Oiapoque. O Tratado de Madrid, ele consagra o princípio de ut possidetis, já falei muito sobre isso, tá? Ou seja, ocupação efetiva, e garante aí o controle português dessa região do Vale do Guaporé, Capitania de Mato Grosso, que foram fundamentais para essa questão da integração com a da Capitania de Mato Grosso com a Capitania de Grão-Pará e Maranhão, tá? Aqui, clareando um pouco mais. Quando você pensa na questão dos tratados, nessa formação da fronteira ocidental portuguesa, a gente tem que lembrar da consolidação das fronteiras do território, que isso foi um resultado de uma série de tratados diplomáticos. O povo adorava um tratado. E esses tratados, eles substituíram critérios abstratos, né? Aquele critério que era meio abstrato, imaginário ali, e, então, por princípios realistas. O Tratado de Utrecht, ele define a fronteira com a França, na Guiana, ele fortalece a presença portuguesa nesse extremo norte amazônico, e o Tratado de Madrid apresenta uma mudança decisiva quando abandona a lógica do Tratado de Tordesilhas, da linha imaginária, e adota essa questão da ocupação efetiva, tá bom? A FGV aqui, ela costuma cobrar esse tema de forma que exija a associação entre conteúdo do tratado, princípio adotado e impacto territorial que teve, tá? Outra questão, a construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, iniciada em 2008, alavancou o potencial energético da Amazônia sul-ocidental rondoniense, mas, ao mesmo tempo, gerou grandes impactos ambientais. A respeito desse empreendimento, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. Primeira assertiva, sua construção no Rio Madeira faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o PAC. E aí, certo ou errado? Certo ou errada primeiro, né? A construção do complexo hidrelétrico do Madeira faz parte do PAC, sim, tá? Sua instalação atende ao crescimento da demanda energética da região interna à região amazônica. Interno? Não. Geralmente, o que se produz aqui não é para o interno, é para as outras regiões, tá? Então, falsa.
Sua instalação atende ao crescimento da demanda repetindo. Suas obras enraizam trabalhadores capacitados de outras regiões em Rondônia, sobretudo do Sudeste. Enraizam? Não, não enraizam. É falso também. Por quê? Porque eles são transitórios, temporários, tá? E a última, seus impactos se somam aos conflitos já existentes relacionados às áreas de preservação e às atividades do setor agropecuário e madeireiro. Sim, por quê? Porque já existe todo esse contexto de conflito em relação à questão do setor agropecuário, madeireiro, aí vem também mais aqui o impacto, que é o impacto socioambiental, que tem todo o impacto social e também ambiental. Então, nossa resposta aqui é a letra B, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Tá? Isso aqui é muito tranquilo, tá? Você precisa lembrar que a construção das hidrelétricas se deu no Rio Madeira, Santo Antônio em geral, está numa lógica do complexo hidrelétrico, que a energia produzida aqui vai para fora, tá? Para Araraquara, e que não é uma lógica de produção interna, tá? E que está nesse contexto do programa de aceleração do crescimento. Aqui nós temos outra questão, e essa questão aqui eu trouxe para falar algumas coisas, mas lembrando que esse mapa ele pode já ter mudado alguma coisa, tá? Eu até procurei um mapa atualizado, mas não encontrei um mapa atualizado, ele está muito parecido com esse, mas assim, a lógica vai ser a mesma, tá? Sobre o avanço da população de soja em Rondônia nas últimas décadas, assinale a afirmativa correta. Aqui, ele vai trazer várias afirmativas. A nossa afirmativa correta é a letra D. Consolidou o setor da região, o setor de grãos, principalmente em associação com as cadeias produtivas da carne, verticalizando a produção agropecuária. O mapa aqui, ele não traz muita lógica, mas o que eu quero que você perceba? Ele é um mapa que, deixa eu ver se coloquei, aqui, ó, ele é um mapa que ele tem aquela mancha mais vermelha ali, escura, que é a mancha da soja, adentrando mais ao estado ali pelo sul, e aí você vai ver também uma lógica ali também pela BR-429, adentrando ali região de São Miguel, e também um pouco em Porto Velho. E esse movimento ele tem se dado dessa forma mesmo, tá? E a nossa resposta aqui é que a pergunta é sobre esse avanço da produção de soja nas últimas décadas, assinale a afirmativa correta. Ele vai falar que tem sido conduzido estrategicamente pela intervenção estatal, a qual organiza a ocupação de terras e a imigração. Não. Nesse momento, a produção de soja não tem sido conduzida estrategicamente com a intervenção estatal. Letra B, caracterizou-se por uma atividade extensiva e pouca tecnologia. Não, com muita tecnologia, muita tecnologia. Letra C, incorporou métodos tradicionais de combate aos agentes patogênicos ao processo produtivo. Não, não é os métodos tradicionais, tá? Então, a nossa resposta é a letra D, consolidou o setor de grãos, principalmente em associação com cadeias produtivas de carne, verticalizando a produção agropecuária, tá? Para vocês entenderem aqui, quando a gente fala de soja, agronegócio, reestruturação produtiva em Rondônia, você pensa assim, nas últimas décadas, esse avanço do que a gente chama de sojicultura em Rondônia, ela insere o estado de Rondônia de forma bastante intensa no que a gente chama de agronegócio globalizado. Diferentemente dos ciclos anteriores, que eram ciclos extrativistas históricos que a gente vê ao longo da história de Rondônia, a soja lá apresenta uma produção altamente tecnificada, ou seja, muita tecnologia. E isso é muito orientado ao mercado externo, porque é para exportação. E isso acaba integrando a cadeias produtivas complexas. O principal impacto estrutural desse avanço é a articulação grãos e carne, porque são os carros-chefes de produção. Então, a soja alimenta a pecuária por meio da ração e, ao mesmo tempo, em que a pecuária fornece o capital, logística e ocupação territorial. Então, é um processo que promove uma verticalização da agropecuária com uma maior integração entre produção vegetal, criação animal, armazenamento e transporte. Lembra que lá no começo dessa aula a gente teve uma questão que falava sobre o transporte intermodal? Então, olha como essa lógica, a FGV, ela vai trabalhando numa lógica estrutural que integra os assuntos. Então, a FGV, ela costuma cobrar esse tema de forma que se destaca modernização produtiva, lógica empresarial do campo, integração entre os setores do agronegócio. E aí, o que eu quero que você se lembre? Sempre que uma alternativa ela mencionar a questão da soja associada aí à cadeia da carne, a questão da tecnificação, a integração produtiva, tende a ser uma alternativa que está alinhada com esse processo histórico mais recente que a banca gosta de cobrar. Tá? Aqui nós temos o tópico, né? Leia o texto a seguir
que fala assim: esse tratado foi promovido no contexto da Guerra do Paraguai, quando o Brasil, em função do quadro de conflito, precisava se aproximar da Bolívia, e o fez por intermédio do acordo diplomático, também conhecido como Tratado da Amizade. Pelo acordo, a Bolívia concedia ao Império Brasileiro um vasto território que percorria a margem esquerda do Rio Madeira, até então sob soberania boliviana. O texto refere-se ao Tratado e aqui é o nosso Tratado de Ayacucho, que também é o Tratado de Amizade, tá? É o primeiro tratado que vai falar sobre uma solução para vencer os trechos encachoeirados do Rio Madeira. O Tratado de Ayacucho, que é um tratado que fala sobre a questão da fronteira Brasil-Bolívia, ele foi assinado em 1867 e está compreendido dentro de um contexto de geopolítica do Império Brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Ou seja, a questão do envolvimento em um conflito de grandes proporções no Cone Sul. O Brasil ele buscou garantir uma neutralidade nessa questão desse conflito, fez um apoio diplomático dos países vizinhos, entre eles a Bolívia, e como resultado dessa aproximação, a gente tem o quê? A consolidação de uma aliança diplomática. E isso acaba promovendo uma redefinição territorial favorável ao Brasil. Então, a Bolívia reconhece a soberania brasileira sobre essas áreas situadas ao longo da margem esquerda do Rio Madeira, que é uma região estratégica do ponto de vista fluvial, comercial, militar, e esse acordo acaba também sendo decisivo para a formação da fronteira oeste brasileira, e isso criou bases territoriais que mais tarde estariam diretamente ligadas à ocupação, integração e criação do território federal do Guaporé, que é a atual Rondônia. Então, a FGV ela costuma cobrar esse tema, exigindo atenção a 3 elementos: contexto histórico, que era a Guerra do Paraguai, ator diplomático, Brasil e Bolívia, resultado territorial, cessão de terras na bacia do Rio Madeira, e o que você tem que entender, quando esses 3 pontos aparecem juntos, vai lembrar Tratado de Ayacucho ou também Tratado de Amizade, tá? Seguindo aqui, nós temos mais uma questão. A gênese do atual estado de Rondônia remonta ao contexto político e social da primeira metade do século XX, quando foram pensados os processos de integração territorial para formar o Brasil, como expressa Getúlio Vargas em seu discurso do Rio Amazonas. O que Getúlio Vargas fala? Até agora, o clima caluniado impediu que, de outras regiões com excesso demográfico, viessem os contingentes humanos de que carece a Amazônia. Vulgarizou-se a noção, hoje desautorizada, de que as terras equatoriais são impróprias à civilização, da colonização esparsa ao sabor de interesses eventuais, consumidora de energias com escasso aproveitamento, devemos passar à concentração e fixação do potencial humano. A respeito do posicionamento de Vargas expresso no discurso, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Vargas nega o determinismo natural e associa o subdesenvolvimento da Amazônia à baixa densidade demográfica ocasionada pela matança histórica dos indígenas. Não, Vargas não está falando nada de matança histórica dos indígenas aqui, tá, gente? A outra, Vargas denuncia o descaso histórico com relação aos espaços vazios da região amazônica a ser superado por uma política de integração promovida pelo Estado Novo. Verdade, por quê? Porque aí ele vai lembrar ali da questão da marcha para o oeste, vai fazer todo um chamamento para ocupação e a gente vai ter ali a criação fugiu o nome agora, mas a gente vai ser criada as colônias, algumas colônias, como a colônia de Iata, por exemplo, tá? A outra, Vargas propõe a recuperação da Amazônia como espaço estratégico para o desenvolvimento da nação e para a manutenção das fronteiras internacionais, também certo. Então aqui nós temos a letra E, falso, verdadeiro, verdadeiro. O discurso de Vargas, ele sintetiza uma visão geopolítica do Estado Novo, ou seja, integrar para consolidar. Vargas, ele rejeita o determinismo climático, e ele sempre falou sobre que esse atraso amazônico era decorrente da ausência de política de ocupação planejada. Então, ele defende essa passagem da colonização dispersa para uma fixação dirigida, o início ali, o primeiro pontapé da colonização dirigida, mas depois vai ficar intensa mesmo na década de 70 e 80. E essa leitura, ela fundamenta ações posteriores, como a criação dos territórios federais, como a valorização dos eixos integrados, controle direto da União sobre essas áreas de fronteira.
E no caso de Rondônia, essa lógica, ela explica muito o que a gente chama de gênese institucional do território e, posteriormente, a sua transformação em Estado. E a FGV aqui ela vai cobrar muito a questão da negação do determinismo natural, o papel ativo do Estado na integração e a Amazônia como área estratégica, desenvolvimento mais fronteira, tá? Outra questão, a demanda da borracha nos países industrializados desencadeou o primeiro ciclo da borracha entre 1877 e 1912. Sobre a expansão da produção gomífera, nesse período assinale a afirmativa correta. A nossa afirmativa correta aqui é a letra C, a incorporação de novas áreas de exploração e a ocupação de parte do território da Bolívia por brasileiros, tensionando a relação entre os dois países. Então, ali, entre 1877 e 1912, nós estamos falando do primeiro ciclo da borracha, tá? Então, você vai lembrar, primeiro ciclo da borracha, insere a Amazônia na economia mundial como uma fornecedora estratégica de látex para a industrialização, pneus, fios, isolantes e tudo mais. Esse processo tem uma tendência de promover uma intensa interiorização da ocupação, sobretudo nas bacias do Madeira, do Purus, do Juruá, dos rios, né? Esses são rios, e também a busca por novas áreas gomíferas levam brasileiros a avançarem sobre territórios bolivianos, como é o caso do Acre. Essa ocupação, de fato, ela gera várias tensões, como a questão do Acre, a guerra chamada Guerra do Acre, né? E questões diplomáticas, conflitos armados, e, por fim, uma solução que foi negociada com a Bolívia por meio ali da assinatura do Tratado de Petrópolis, tá? Então, a FGV costuma definir isso aqui, cobrar isso aqui, em 3 eixos: economia extrativista, migração nordestina e conflitos territoriais internacionais. Economia extrativista, toda a questão da economia ali, do sistema de aviação, do sistema de aviamento e tudo mais, das casas aviadoras. A migração nordestina, os nordestinos que vêm para trabalhar nesse primeiro momento, não como soldados da borracha, mas vêm para trabalhar ali sonhando com uma mudança de vida, e os conflitos territoriais relacionados aí especialmente à questão do Acre, tá? Essa questão aqui tem um mapa e é uma questão que ela vai falar. Deixa eu só ver se eu consigo ampliar esse mapa aqui, gente. Eu acho que não vai dar para ampliar, mas é uma questão que está disponível aqui da prova de 2018. Ela vai falar assim, ó: considere o mapa e analise as afirmativas sobre a colonização do Vale do Guaporé no século XVIII. As missões de Mojos e Chiquitos foram estabelecidas a leste do vice-reino do Peru, entre os muitos grupos indígenas que ali viviam e eram perseguidos desde o século XVI por espanhóis em busca do Eldorado, ou que, com esse pretexto, capturavam índios para serviço pessoal. Aqui ele está falando desse início, lá das primeiras expedições e tal, de expedições de reconhecimento, que o pessoal vinha aí em torno da ideia de um Eldorado, de um rio de ouro e tudo mais. Aqui ele está querendo saber se está certa ou se está errada essa afirmativa. Aqui eles falam assim, que capturavam os índios para o serviço pessoal e tudo mais. Então, essa resposta aqui, ela está correta, tá? Por quê? As missões de Mogi Siquit, elas foram estabelecidas a leste do vice-reino do Peru, entre os muitos grupos indígenas que ali viviam, e esses grupos indígenas eram, sim, perseguidos desde o século XVI por espanhóis, né? A assertiva 2 fala assim: a capitania de Mato Grosso confinava com os domínios espanhóis e foi criada pela coroa portuguesa para fortalecer a presença lusa naquela parcela do sertão, a qual acreditava-se guardava as nascentes dos rios que davam acesso ao norte e ao sul da colônia. Essa assertiva 2, ela também está correta. Agora, olha a assertiva 3. Fala assim, ó: o Forte Príncipe da Beira foi instalado na fronteira com as missões de Chiquitos, na margem ocidental do Vale do Rio Paraguai. O Forte Príncipe da Beira foi instalado na margem de qual rio, gente? Na margem direita do Rio Guaporé, tá? Então, para você entender aqui essa questão, o Vale do Guaporé torna-se uma zona sensível de fronteira entre os domínios portugueses e espanhóis, né? A presença das missões jesuíticas de Mojos e Chiquitos, que eram organizados pela Espanha, tinha esse objetivo de catequizar, controlar as populações indígenas e também de afirmar uma soberania territorial, frente ao que a gente via ali do avanço português. As missões, elas se situavam a leste do vice-reino do Peru e funcionavam como uma barreira dessa expansão portuguesa.
A resposta, né, Portugal, ele cria a capitania de Mato Grosso, busca a fixação de população, a exploração de recursos, a garantia do controle das cabeceiras fluviais que conectavam o interior ao norte, a Amazônia, e ao sul, que era a chamada Bacia do Prata. Essa lógica hidrográfica ela foi central para a política de formação e ocupação territorial, a geopolítica portuguesa, e o Forte Príncipe da Beira, ele foi erguido no Vale do Rio Guaporé, tá? Ali na margem direita do Rio Guaporé, e não no Vale do Rio Paraguai. Então, muito cuidado com isso aqui, porque pode ser uma pegadinha para te fazer escorregar. Por fim, essa questão, assinale a afirmativa que indica corretamente fatores predominantes do domínio português na região amazônica no período colonial. Quais foram os fatores predominantes aqui da presença portuguesa? Letra A, a fundação de fortificações como o Forte Presépio na foz do rio Amazonas. O Forte Presépio, ele foi criado em 1616, ali na região de Belém do Pará, e foi o primeiro forte a ser instalado, e ele marca definitivamente a presença portuguesa nessa região amazônica, tá? Então, o domínio português na Amazônica tem toda essa questão ligada à questão da construção dos fortes, tá? E o Forte Presépio, ele garante essa presença aí portuguesa. Depois vai ter a construção do Forte Príncipe da Beira, às margens direita do rio Guaporé, tá? Essa aqui eu não vou falar, porque já extrapolou 1 hora, mas vou deixar aqui na tela para vocês 1 minutinho, para vocês lerem. E aqui essas outras questões eram as de 2025, mas o pessoal me pediu muito as de 2018, e como eu disse, eu vou tentar, aí não prometo exatamente, mas vou tentar trazer aí amanhã para vocês, no sábado para vocês, as questões de 2025, tá? Eu espero verdadeiramente que eu tenha ajudado vocês nesse processo. Se fez sentido para você, deixa o seu like, já comenta aqui para mim qual questão foi mais complexa para você, qual é o assunto que é mais difícil. Quem sabe eu não faço um vídeo curto falando desse assunto, então comenta aqui, eu faço um vídeo curto de até sábado falando sobre isso para te ajudar. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aqui, o seu comentário, que vai fazer muito sentido para mim. Eu fico por aqui, tchau, tchau, e até a próxima.